O terremoto de 2023 da Turquia e da Síria matou mais de 40 mil pessoas nos dois países e já se tornou um dos terremotos mais mortais da região. Contudo, ele não chega nem perto do top 10 dos terremotos que mais mataram em toda a história. E se você quiser saber quais foram esses terremotos, então venha comigo conhecer os 10 terremotos mais mortais da história. Olá, eu me chamo Daniel Firino e seja bem-vindo ao canal Que História é Essa? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 terremotos mais mortais da história. No último vídeo eu falei sobre os 10 maiores terremotos da história. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição ou aqui em cima no card. Agora venha comigo para o nosso Top 10. Em 10º lugar, o terremoto de Tóquio, no Japão. No dia 1º de setembro de 1993, um terremoto atingiu o Japão na região de Kanto. Tóquio e as cidades vizinhas foram devastadas. A tragédia foi chamada de o Grande Terremoto. O tremor teve a magnitude de 7,9 na escala Richter. Durou entre 4 a 10 minutos e foram contados 57 tremores secundários. No total, morreram 142.807 pessoas em decorrência do desastre natural, incluindo os mortos pelo grande incêndio, o desabamento de casas, os deslizamentos de terra e ainda o tsunami. Durante o tremor ocorreram incêndios e os fortes ventos fizeram com que as chamas se espalhassem rapidamente e se transformassem em um redemoinho de fogo em muitas cidades. A maior perda ocorreu quando cerca de 38 mil pessoas que lotavam o espaço aberto no centro da cidade foram atingidas por um turbilhão de fogo. Algumas pessoas embarcaram de navio no porto em busca de refúgio, mas o petróleo estava vazando e o fogo se espalhou e atingiu a frota que não chegou a mar aberto. Depois do tremor, um tsunami também atingiu a costa. Foram registradas ondas de 10 a 12 metros de altura. Em nono lugar está o terremoto Div na Armênia de 893. Em nono lugar está o terremoto Div na Armênia de 893, com 150 mil mortos. Há poucas informações sobre esse terremoto. O que se sabe é que ele ocorreu em dezembro e alguns cronistas armênios e árabes confundiram ele com o terremoto de Ardabil, que ocorreu em 28 de março de 893. Oitavo lugar, terremoto de Dangham no Irã e Gansu na China, 1920. Em oitavo lugar, há um empate entre dois terremotos, o de Dangham no Irã em 856, com 200 mil mortos e escala de 7,9 de magnitude, e Gansu na China em 1920, com 200 mil mortos e 8,3 de pontos de magnitude. O terremoto de Dangham ocorreu em 22 de dezembro de 856. O terremoto teve uma magnitude estimada de 8,3. Estima-se que o epicentro do terremoto tinha sido perto da cidade de Dangham, então capital da província pérsia de Kumis. Várias cidades foram afetadas e todas ficaram severamente danificadas. Metade da cidade de Dangham e um terço da cidade de Busta também foram destruídos. O terremoto afetou severamente o abastecimento de água da área de Kumis, em parte devido à secagem da nascente de Kanats, mas também devido ao deslizamento de terra, que contaminaram as reservas. O número total de mortos no terremoto foi de cerca de 200 mil, com 45.096 mortes em apenas Dangham. Já o terremoto de Gansu ocorreu no dia 16 de dezembro de 1920 e ele causou danos consideráveis em diversas cidades da região. O terremoto chegou a ser sentido em regiões distantes. Cerca de 200 quilômetros de falha foram observadas. Além disso, houve um grande número de deslizamentos de terra e os bloqueados ou desviados. Sétimo lugar, terremoto de Sumatra, Indonésia, 2004. O terremoto ocorreu no dia 26 de dezembro de 2004, por volta de 8 da manhã do horário local da região, e seu epicentro em pleno oceano, no oeste da ilha de Sumatra. O abalo teve magnitude sísmica estimada primeiramente em 8,9 na escala Richter, mas depois foi classificado em 9,1. Ele é o terremoto mais violento registrado desde 1960 e um dos 5 maiores dos últimos 100 anos. O tremor de terra seguiu-se um tsunami de cerca de 10 metros de altura, que devastou as zonas costeiras. O tsunami atravessou o Oceano Índico
e provocou destruição em zonas costeiras da África Oriental. Cerca de 227.899 pessoas morreram. Em sexto lugar, o terremoto do Azerbaijão de 1139. O terremoto do Azerbaijão ocorreu em 1139 e teve 230 mil mortos. Ele afetou o Azerbaijão e a Geórgia modernos. A cidade de Ganzak também sofreu devastação, deixando muitos moradores enterrados sob ruínas. Muitas estruturas, incluindo mosteiros, igrejas, castelos e aldeias da região montanhosa, foram totalmente destruídas. Fortes tremores provocaram deslizamentos nas costas das montanhas e desfiladeiros da região da montanha do Cáucaso. Em quinto lugar, o terremoto de Tangshan, na China, 1976. Já o quinto tremor de terra que causou mais mortes foi registrado em Tangshan, na China, em 1976, com 242.769 mortos e 7,5 na escala Richter. O número de feridos são aproximadamente de 799 mil e danos extensos na área de Tangshan. Os danos se estenderam até Pequim. Quarto lugar, o terremoto da Turquia, 526. O terremoto de Antioquia de 526 atingiu a Síria e, em particularmente, a cidade de Antioquia, no Império Bizantino. Ocorreu em algum momento no final de maio de 526, provavelmente entre o dia 20 e 29 de maio, no meio da manhã. Ele teve 7 pontos de magnitude e matou 250 mil pessoas. Este era o 7º ano do reinado do imperador bizantino Justino I e ocorreu sob o consulado de Olíbrio. O terremoto causou graves danos a muitos edifícios em Antioquia, incluindo a grande igreja octagonal Domus Áurea de Constantino o Grande, construída em uma ilha do rio Orontes. Apenas as casas construídas perto das montanhas teriam sobrevivido. A maior parte dos danos, no entanto, foi resultado dos incêndios que duraram muitos dias logo após o terremoto, agravado pelo vento. O fogo foi descrito como tão intenso que houve literalmente uma chuva de fogo, deixando a cidade de Antioquia totalmente desolada. Os efeitos do terremoto foram ainda maiores pela ilegalidade que se seguiu, resultando pelo colapso do governo local e dos serviços necessários. Muitos dos sobreviventes reuniram suas famílias e pertences e fugiram das ruínas da cidade. No entanto, muitas dessas pessoas foram atacadas por outras vítimas ou habitantes que viviam fora da cidade e os roubaram e os assassinaram por causa de seus pertences. Terceiro lugar, terremoto de Antioquia, Turquia, ano 115. Em terceiro lugar está o terremoto de 7,5 na escala Richter, que abalou a Antioquia na Turquia, no ano 115, com 260 mil mortos. Ele ocorreu no dia 13 de dezembro de 115 d.C. Antioquia e arredores foram devastadas com grandes perdas de vidas e propriedades. Também ocorreu um tsunami local, que danificou gravemente o porto de Cesareia Marítima. O imperador romano Trajano foi pego no terremoto, assim como seu sucessor Adriano. Eles escaparam apenas com feridas leves e mais tarde iniciaram um programa para reconstruir a cidade. Contudo, o cônsul Marcus Pedo Vestiliano morreu no terremoto. Um relato do terremoto foi incluído pelo escritor Cássio Dio em sua História Romana. Ele descreve Antioquia naquela época como lotada de soldados e muitos civis que haviam viajado por todas as partes do império porque Trajano estava na cidade. O terremoto começou com um som alto e estrondoso, seguido por um intenso tremor no solo. Árvores inteiras foram jogadas para o alto, assim como muitos habitantes, causando grandes ferimentos. Um grande número de pessoas foram mortas pela queda dos destroços, enquanto muitos outros ficaram presos. Os terremotos secundários que seguiram o terremoto por vários dias mataram alguns dos sobreviventes, enquanto outros que ficaram presos morreram de fome. Trajano conseguiu se livrar da casa em que estava hospedado, saindo de uma janela e sofreu apenas ferimentos leves. Por causa do perigo de tremores secundários, ele se mudou com sua comitiva para o hipódromo aberto. Segundo lugar, terremoto de Porto Príncipe no Haiti, 2010. Em segundo lugar está o terremoto de 7 pontos que atingiu Porto Príncipe, no Haiti, em 2010. Estima-se que 316 mil pessoas tenham morrido. Ele ocorreu no dia 12 de janeiro de 2010
e teve seu epicentro na parte oriental da península de Tiburon, a cerca de 25 quilômetros de Porto Príncipe. O terremoto causou grandes danos a Porto Príncipe e outros locais da região. Milhares de edifícios, incluindo elementos mais significativos do patrimônio da capital, como o Palácio Presidencial, o edifício do Parlamento, a Catedral, a principal prisão do país e todos os hospitais foram destruídos ou gravemente danificados. A Organização das Nações Unidas informou que a sua sede, localizada na capital, desabou e que grande número dos funcionários da ONU havia desaparecido. A morte do chefe da missão, Edi Anabi, foi confirmada no dia 13 de janeiro pelo presidente René Préval. Em primeiro lugar, Shanxi, China, 1556. O terremoto mais mortal aconteceu na China em 23 de janeiro de 1556, quando um forte tremor de terra de 8 pontos na escala Richter abalou a província de Shanxi, matando cerca de 830 mil pessoas. Ele aconteceu no dia 23 de janeiro, na parte da manhã, e atingiu mais de 97 municípios. Uma área de 840 quilômetros foi totalmente destruída, e alguns locais tiveram mais de 60% da população morta. Fendas de aproximadamente 20 metros foram abertas, em alguns locais e todas muito profundas. Justamente com o terremoto, houve muitos deslizamentos de terra e locais com uma quantidade muito grande de pessoas foram atingidas, e isso ocasionou mortes em massa. E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Se gostou, já deixa aí o seu like para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. E só lembrando que o próximo vídeo vai ser sobre os piores terremotos do Brasil. E se você não quiser perder ele, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então até a próxima e tchau!